E pastor Wellington vai trazer a palavra hoje, que nós possamos sair daqui transformados. Nós não podemos vir cada culto que a gente vive, nós temos que sair daqui transformados, não sair da mesma forma que nós entramos, porque tudo é para a honra de Deus, tudo é para a glória de Deus, amém? Levante-se por gentileza, que a gente está orando. Amém, irmãos? História do prazer dele. Senhor Deus, amado Pai, aqui está teu filho, Senhor, que o Senhor venha, Pai. Nós sabemos que a palavra já está no coração dele, Pai. Que essa palavra venha transformar a minha vida, a dele, de cada um que está aqui, Senhor. Para que nós possamos sair daqui transformados, para que nós possamos sair daqui renovados, para a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade, por estar aqui cooperando com os irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria sempre estar aqui. Hoje nós tivemos aí, já pela manhã, ministrando uma aula de teologia pela misericórdia de Deus. E Deus colocou uma palavra aqui ao meu coração, Marcos 16, 9. Essa é a palavra de Deus. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual ele tinha expulsado 7 demônios. Irmão, pode tomar vossa assento? Aleluia. E diante dessa peça, diante de tudo que foi louvado nesse lugar, sempre costumo dizer que pão e peixe Jesus dá para a multidão. Mas hoje ele selecionou para que nós estivéssemos aqui para ouvir a santa palavra dele. Muito me alegrou o coração quando a pastora Gorete fez o convite. E de manhã é a pastora Graciete e à tarde é a pastora Gorete. Às vezes troca. E ali diante da classe pela manhã eu falei hoje tarde, eu vou ministrar a palavra numa igreja que é presidida por uma santa mulher de Deus, como o 2 Reis 4:9. Quando Eliseu passava, a mulher dizia ao seu marido: ali é um santo homem de Deus. E eu falei: eu vou ministrar a palavra na igreja de uma santa mulher de Deus. Então não deixa ninguém diminuir o teu ministério, aquilo que Deus colocou na tua mão, porque Jesus apareceu primeiro a uma mulher, a Maria Madalena. Jesus levantou o ministério das mulheres. Onde Jesus não apareceu primeiro a Pedro, não apareceu primeiro a Tiago, a nenhum dos seus discípulos. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena, porque não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Então quanto mais você renuncia, mais você tem de Deus. Quanto mais você mata a sua carne, mais fortalece o teu espírito. Desse jeito. Então é por ordem de renúncia. A Bíblia diz em Lucas capítulo 8, verso 1, que aquelas mulheres, inclusive Maria Madalena, sustentavam o ministério de Jesus. Aleluia. Elas abriram mão para seguir a Cristo.
pelos judeus. E Jesus, ele quebra esse paradigma. Aleluia. Obrigada. Ele vai transformar essa mulher, que ninguém dava nada, a uma portadora de boa nova. Aleluia. Porque não foi uma mulher que o vendeu por 30 moedas. Não foi uma mulher que o negou. Não foi uma mulher que o abandonou no Getsemane. Não foi uma mulher que dormiu quando Jesus chama para orar. Eita, Deus lindo. Porque Deus já usou aqui da importância da oração, porque a tua oração tem efeito. A oração tem asa e voa, tem perna e anda. Aleluia. E ela chega. O problema é que a gente sai do Salmo 40 e vai para o 70. Porque o Salmo 40 é esperei com paciência no Senhor. Eita, papai. Porque muitas vezes a resposta de Deus não é sim nem não. Espera. E com paciência. Mas a gente sai e vai para o 70. A pressa de Senhor. E aí estamos orando e estamos esperando. Já faz 3 meses. Eu estou esperando a resposta do Senhor. Eita, Jesus. 3 meses? Mas ele já respondeu, é não. Mas a gente só sabe ouvir o sim de Deus. A gente só espera o sim de Deus. E muitas vezes o não de Deus, ele nos livra. Elias pediu para morrer. E até hoje ele não morreu. Porque muitas vezes o não de Deus é para nos livrar. Verdade, sim. Mas a gente só está acostumado a ouvir o sim e o amém. Então quem o negou 3 vezes não foi uma mulher. Quem o abandonou não foi uma mulher. Pelo contrário, foi uma mulher que Deus usou, a samaritana, para colocar a cidade de Samaria aos seus pés. Aleluia. Foi uma mulher que fez o trabalho dos discípulos. Porque quando Jesus passa em Samaria, ele diz para os discípulos: vão comprar pães, comida. Porque o judeu ele faz uma caminhada de 3 dias para não passar por dentro de Samaria. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E samaritano para o judeu era combustível do inferno. Só que Jesus sentiu necessidade de passar por lá. E quando Jesus se revela a essa mulher, porque o assunto, o tema, a mensagem aqui não é samaritana, mas para resumir, ela diz para Jesus: quando Cristo vier, Ele nos anunciará tudo o que há de acontecer. Como ela sabe? Ela lê Bíblia. Quem lê Bíblia não é enganado. Aleluia. Quem lê Bíblia sabe o que está nos esperando. Então quando ela diz: quando Ele vier, nos anunciará tudo o que há de acontecer, Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Então se você ler João 4,9, ela diz: sendo tu judeu. Se você ler João 4,19, ela diz: vejo que tu és profeta. Mas quando você lê João 4,29, ela diz: não é porventura esse o Cristo? De forma gradativa, ó, tu, Senhor e o Cristo. Quando ela bebe da água, Jesus pede água para ela. Em nenhum momento Jesus bebe da água. Em nenhum momento ela tira água. Até porque a sede dela não era de água. Às 6 da manhã as mulheres vinham em banho. O sol era mais baixo, era mais seguro. Às 6 da manhã, ela chega ao meio-dia no poço. Quem chega ao meio-dia no poço eram os homens para dar água aos animais. Ela não estava atrás de água, ela estava atrás do marido. Ela estava atrás de um casamento bem sucedido. Hoje pela manhã o pastor Graciete falou para mim: homens pregando, uma bênção, mas perderam a esposa. O diabo destrói a família. Calamandaia sério. Andará subir, andará. Tem que estar vigilante. Eu não brinco. Foi a festividade, o aniversário da igreja, a igreja lotada.
só pregou. A mulher dele foi embora com o marido, com um amigo dele. Aí onde nós estivemos lá? Tinha um evangelista, uma bênção. A mulher dele foi embora com um amigo dele também. Em 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel, ele com a própria fé. A Bíblia diz que é a solteira que cuida das coisas do Senhor, não é a casada. A casada cuida de como agradar o marido. O casado de como agradar a mulher. Então Jesus, quando tem um encontro com essa mulher, vê que a sede dela é de felicidade, é de marido, é de um casamento bem sucedido. E quando ela bebe, antes de Jesus dar água para ela, mostra para ela onde está a sujeira da vida dela. Porque ele diz: chama o teu marido e vem cá. Ela diz: eu não tenho marido. Disseste bem. Porque tu teve 5 que você vive agora é o teu amante. Jesus não condena a vida imoral dessa mulher, que é a alma dela. Ela vai para a cidade. Os discípulos estão aonde? Na cidade. Ela deixa o campo. Ela não está já. Ela vai para a cidade, os discípulos estão na cidade. O discípulo na cidade compra, negocia, volta e diz: come, mestre. Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A sede dele é de alma. E a mulher, quando chega na cidade, ela diz: venham ver um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Será porventura esse não é o Cristo? Ela está fazendo o trabalho dos discípulos. É uma mulher que está evangelizando Samaria. Então os discípulos voltam com a mão cheia de pães. Essa mulher volta com a mão cheia de almas. Ela volta na cidade aos pés de Jesus. Porque em Atos 10:34, Deus não faz acepção de pessoa. Nós fazemos. Macho, fêmea, homem, mulher, Deus não. Ele vê uma alma. Ele vê uma ferramenta que ele vai usar. É a gente que põe muita regra. É a gente que põe muita coisa. Deus não precisa de muito. Ele só precisa de alguém disposto, de coração aberto. Alguém que dá lugar para ele trabalhar. Então é uma mulher que vai quebrar o vaso de alabastro. E você vai perceber que a quebra do vaso de alabastro, ele está nos 4 evangelhos. Agora a ressurreição de Lázaro só está em um evangelho. Por quê? Porque a ressurreição de Lázaro não tem conotação com fé. Maria não cria. Se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. A Marta não cria. Se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Mas agora é bom, se você crê. Eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que seja morto. Os discípulos não creem. Vamos para lá para morrer com ele. Ninguém cria. Aí João 11:35, Jesus chorou. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Não creu. Aí só está em João 11, porque não tinha conotação do milagre. Agora o vaso de alabastro foi uma mulher. Está nos 4 evangelhos. Está vendo o jantar. Só que João capítulo 12 nos diz que a Maria de Betânia, as demais, a mulher pecadora, diz os historiadores que é Maria Madalena. Então em João 12 é Maria de Betânia. Então são 2 eventos diferentes. Porque a Bíblia diz que Marta servia e Lázaro estava à mesa. E Maria aos pés. As 3 vezes que Maria de Betânia aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Primeiro para aprender, em Lucas 10. Segundo, para chorar. Se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. E a terceira, para agradecer, quebrando o vaso de alabastro. Aos pés. Não é no braço, não é na força. Meu Deus. É como foi dito aqui na peça. É aos pés. É orando. É regando os pés dele com lágrimas. Então está nos 4 evangelhos. Só que no episódio da pecadora,
aonde Marcos 14, Mateus 26 e Lucas 7, a partir do verso 36, diz que é uma mulher pecadora. Jesus é convidado a um jantar na casa de um fariseu, Simão. E quando eles estão à mesa, e cuidado com o que você senta à mesa, porque a traição não começou na cruz, começou na mesa. E mesa é aliança. Não é qualquer um que se senta à mesa. Mas cuidado com quem a gente senta à mesa e com quem faz aliança. Porque a traição não começa na cruz, começa na mesa. Jesus está sentado. A Bíblia diz que essa mulher entra, corre para debaixo da mesa. E ela não destampa. Ela quebra o vaso. Ela quer entregar tudo. Ela quer dar o seu melhor para o Senhor. E ela começa a chorar aos pés do Senhor, a lavar os pés do Senhor lá e a enxugar com os cabelos. Quebra o vaso de alabastro e unge os pés do Senhor. E o fariseu está vendo tudo aquilo ali e ele faz o solilóquio. O solilóquio é uma conversa em frente ao espelho, uma conversa consigo mesmo. E ele só no pensamento. Mas o nosso Deus é um Deus onisciente. Ele sabe o que permeia, o que perpassa a nossa coração na nossa mente, nesse exato momento. Às vezes a gente está aqui, ó, mas a mente está onde? É igual a TV. Você está aqui, você clicou, você já está lá no outro canal. Às vezes você está aqui, se você não vigiar, a sua cabeça está pensando em outra coisa. Porque em Lucas 8,12, a função do diabo é roubar a palavra. E o culto ontem foi uma peça. Teve uma peça, eu pulei, girei, gritei, profetizei, Deus falou comigo, louvei, chorei, e a palavra não lembro, mas o culto foi uma peça. Então a intenção dele é roubar a palavra e a atenção. E ele, no pensamento, ele está dizendo, se ele fosse de Deus, saberia, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E Jesus lembra os pensamentos dele, como leu o nosso aqui hoje. Ele diz assim, não, vou te contar uma história. O homem tinha 2 devedores. Um devia 500 e outro devia 50. E o credor perdoou a ambos. Quem ganhou mais? Ah, certamente ele devia mais. Ele falou, pois é, você vê essa mulher? Eu entrei na tua casa e tu não lavou meus pés. Ela lavou meus pés com as lágrimas. Aleluia. Você nem lavou meu pé e nem enxugou com a toalha. Ela enxugou com os cabelos. Eu entrei na tua casa e você não me deu ósculo santo. Ela não cessa de beijar os meus pés. Eu entrei na tua casa e você não ungiu a minha cabeça. Essa mulher ungiu os meus pés com nardo puro. Aleluia. Sabe o que está acontecendo, Simão? Essa mulher entendeu que ela é pecadora e precisa de perdão e misericórdia. E você está se achando cara. Você está sendo seduzido pela autoconfiança e a soberba. Foi por isso que veio a queda de Pedro, antes de Jesus restaurar. Autoconfiança. Ainda que todos te neguem aqui, eu não vou negar. O Sansão está dizendo, eu, não cheio do Espírito Santo, uma mulher dessa vai me derrubar. Tira a mulher do teu zalo, meu casado. Tira o homem do teu zalo, mulher casada. É terra no inimigo semear. Que negócio é esse? Você tem que prestar conta à tua esposa. E você tem que prestar conta ao teu esposo. Autoconfiança de Pedro. Ainda que todos te negam, não vão te negar. O Sansão está dizendo, eu vou cheio do Espírito Santo, a Dalila vai me derrubar. E ele brinca com o pecado. Ele chega perto ao cabelo. Vive fresco, trança no cabelo. Pedro, seduzido pela autoconfiança, ainda que todos te neguem aqui, eu não vou te negar. Eu imagino Jesus dizendo, né, Pedro, você não vai negar uma, você vai negar 3, e com blasfêmia e com mentira. Tanto que após a queda de Pedro, Jesus ficou. E se fosse nós diríamos, Pedro, por que você me traiu?
Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Ele está dizendo: Pedro, você ainda acha que é melhor do que todo mundo aqui? Por que agora ele não disse: eu amo mais que todos, ainda que ninguém te ama, eu te amo aqui, mais que todos? Não, agora ele está vacinado. Agora ele está vacinado. Porque quando Jesus chama para orar, ele dorme. Aí quando Judas chega capitaneando um exército para prender a Cristo, os guardas, a guarda pretoriana, a Bíblia diz que Pedro saca a espada e corta a orelha de mal. Por quê? Porque não ora. Aí quem não ora quer resolver no braço. Quem não ora quer resolver do seu jeito. Meu Deus! Forte. Você não vai conseguir resgatar ninguém da sua família do seu jeito. É aos pés. É aos chulos. Porque antes de Deus usar o público, Ele esmaga o secreto para extrair o seu melhor. A flor, ela exala o seu melhor perfume quando ela é esmagada. Na feira, não passou a cana uma vez, passou duas, então um caldo de cana, passou três, estava só um pedaço. Quando ele foi para ele, não quero mais, não tem mais. Não, agora que vai sair o melhor caldo. Eita Deus, é desse jeito. Você espreme azeitona, não azeite. E Deus, Ele esmaga no secreto antes de usar tudo. Então, às vezes Deus, Ele nos abandona para ver o que tem no nosso coração. Então Pedro, em vez de orar, ele dorme. Em vez de se entregar, ele luta. Ao invés de confiar, ele nega. Então é tudo de forma gradativa. Primeiro a confiança, depois vem o sono, depois vem a negação, depois vem a fuga, depois vem a queda. Autoconfiança. Eu posso, eu sou, eu faço. Jesus estava dizendo para ele: ei, essa mulher preparou o meu corpo para a sepultura. Sabe o que Jesus está nos dizendo? Você não pode andar desperdiçando a oportunidade. Porque o texto diz que quando essas mulheres chegaram no sepulcro para ungir o corpo dele, ele não estava mais lá. Essa mulher não desperdiçou a oportunidade. A oportunidade que ela teve, ela agarrou. Teve um jogo aí agora, Corinthians e Flamengo. Imagina quantos obreiros estão em casa. Eu conheço alguns, viu, pastor? Eu conheço alguns. Desperdiçando a oportunidade. Chega na igreja e não dá glória, mas quando o time dele faz um gol, ele enlouquece. É forte. Quando chega na igreja, o último glória que ele deu, o diabo era menino. Meu Deus! Faz tempo. Mas quando o time dele faz gol, ele enlouquece. Droga! Desperdiça a oportunidade. Essa mulher não desperdiçou a oportunidade. Aleluia! Você vem no culto, Deus fala, você chora, você sente. E a pessoa diz: você quer entregar sua vida para Jesus e você desperdiça a oportunidade. Você não sabe se vai ter outra. Isso é alegria passageira. Amanhã já tem que ganhar outro. E a Bíblia diz que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia, Deus! Paulo diz: eu não corro como quem luta, correndo atrás de uma coroa corruptível. Paulo tem um alvo. Ele diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu tenho um alvo, eu avanço para as que estão diante de mim. Então ela não desperdiça oportunidade. Quando elas chegam, Jesus não está mais lá. A Bíblia diz que elas pegam do domingo pela manhã, vão até o sepulcro e elas vão conversando. A dúvida é: quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Na hora do chão, ele vai dizer que precisava de 20 homens adultos para remover a pedra. Você vê que quando Jesus chega no sepulcro de Lázaro, ele diz: aonde o puseram? Já cheira mal. Aonde o puseram? Quando chega lá, Jesus podia dizer: pedra, sai daí. Ele podia tomar ordem, ele podia.
Mas ele disse: tirai a pedra. Ele está dizendo: o que vocês podem fazer, eu não vou fazer por vocês. Você quer que ele seja liberto? Mas você precisa fazer a tua parte, orar. Você quer que ela seja liberta? Você precisa fazer a tua parte, orar. O que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. Judas vai vender por dinheiro 30 moedas. Judas está na cena. Quando ele vê que a mulher quebra o vaso de alabastro, pelo tamanho, ele avaliou. Pelo cheiro, ele viu que era algo puro. E pela quantidade, ele falou: 300 denários. É um desperdício. Podia vender e dar os pobres. Mas a Bíblia diz que ele fala isso porque ele era ladrão e metia a mão na bolsa. Pelo tamanho do vaso, pela quantidade, pelo cheiro, ele falou 300 denários. O perfume ele avaliou em 300, mas o perfumado ele vendeu por 30. Tem muita gente vendendo Jesus por pouca coisa. Não dava para comprar um escravo. Judas ele troca o dono do ouro e da prata pela prata da bolsa. Tem muita gente trocando Jesus pela prata da bolsa. Na casa do pai, em Lucas 15, não tem só filho não, tem funcionário também. Funcionário que está na casa do pai não vai de salário. Aonde Jesus disse: deixa essa mulher, porque para a memória dela, onde esse evangelho for pregado, vai ser para a memória dela. Quanto tempo passou? E ainda hoje nós falamos do feito dessa mulher. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbios 10:7 que a memória do justo vai ser lembrada, mas o nome do ímpio, do perverso, cairá em podridão. A pergunta é: você conhece algum Judas? Você estudou com alguém que chamava Judas? Você tem um vizinho, um parente, alguém que chama Judas? Porque o nome do perverso está em podridão. Agora, quantas Marias você conhece? Porque ele disse que a memória do justo é abençoada. Quando chega no sepulcro, aonde o puseram, ele já cheira mal. Mas a Bíblia diz que quando essa mulher quebra o vaso, o cheiro exala. Faça coisas que cheirem bem ao Senhor. Eu e a minha família adquirimos um grande respeito pela pastora. Ela esteve na minha casa. E nós aprendemos a amá-la ainda mais. O que nós já vimos discernido foi concretizado. Então eu tenho o maior prazer de vir aqui para cooperar com os irmãos. Aleluia. E era o primeiro dia da semana, as mulheres choravam e elas vão perguntando: quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Mas quando elas chegam no sepulcro, para surpresa dela e alegria nossa, a pedra estava removida. Agora a pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para ele entrar e testificar que ele vive. Aleluia. Aí eu vi a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Ele se assenta perpetuamente no seu trono. 6 horas na cruz, 3 dias na sepultura, mas o trono perpetuamente. Perpetuamente. E elas descobriram que ele não estava mais lá. E o papo era roubar o corpo. Soldados pagam para dizer que roubaram o corpo, para dizer que elas foram no sepulcro errado. Só que o testemunho de uma mulher não tinha valia. Então as mulheres vão aonde os discípulos estão reunidos. E a Bíblia diz em João 20:19 que eles estão trancados dentro de casa com medo de ser presos.
E quando as mulheres chegam, elas dizem: olha, nós vimos o mestre, ele ressuscitou. Só que eles não acreditam e eles correm para o sepulcro. Quando chega lá, o corpo está dobrado. E um ladrão, ele vai ter tempo para estar dobrando o corpo? Caía por terra, jogava uma pá de cal na notícia que o corpo tinha sido roubado. Só que Maria, ela se recusa a sair, porque ela não quer ver o Cristo crucificado. Ela é igual à igreja missionária sem fronteira. Ela adora o Cristo ressuscitado. A cruz sem ele é sinal de vitória. Ele não está mais lá. E o anjo pergunta: por que procura o que vive entre os mortos? E ela fica por ali, pelo jardim. E a Bíblia diz que se aproxima um homem e ela cuidando que fosse o jardineiro, o tecelão. E ela, chorando, diz: aonde o puseram? Diga-me, para que eu possa ungir o seu corpo. E ele fala a mesma coisa que o anjo: por que choras, mulher? E ele diz: Maria. Ele só disse Maria. E ela disse Rabi, Rabone e Raboni. Mestre, meu mestre e mestre meu. É João 10:27. É teu ouvido sensível. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e delas eu sou conhecido. Às vezes Deus manda você fazer algo e você endurece o coração. Pensa que é de você. Pensa que é da tua cabeça. E nós precisamos ter o ouvido sensível, o discernimento. Uma pastora estava falando hoje, pela manhã lá na aula, ao final, quando ela teve a oportunidade. A irmã não ia para a igreja. Hoje eu não vou, pastor, aqui. Hoje eu não vou, pastor, aí posta no Zap. A minha série preferida na Netflix. Terceiro dia da festividade da igreja, doente. Pastor, eu estou muito mal, ora por mim. Vai ao médico. Isso é discernimento. E alguém pode dizer: nossa, como a pastora é dura. Eu tenho que corrigir. A ovelha é pastor. É a pastora. Não é a ovelha que corrige a ovelha, é o pastor. Tem que ter discernimento. Jeremias 7,14. Jeremias intercedeu pelo povo e Deus disse: Jeremias, não ora por esse povo, porque eu não vou ouvir. Ele está dizendo: não põe a mão onde eu pus a espada. Não quer nada com Deus. Briga com Deus. Despreza a mesa. E aí é como um cartão de crédito. Na hora de passar é bom. Aí tem dia para a fatura chegar. E não parcela. É a vista que ele cobra. Então nós temos que ter discernimento. Porque às vezes é Deus que está tratando. Aonde ela ouviu a voz de Deus. E muitas vezes nós dizemos: eu ouvi a voz de Deus. E a voz da pastora, está ouvindo? Eu ouvi a voz de Deus. E da esposa? Eu ouvi a voz de Deus. E tua esposa não está ouvindo nem quem você vê. Quem dirá Deus? 1 João 4,20 ele vai dizer: se eu disser que amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Como eu amo a Deus a quem eu não vejo e odeio meu irmão a quem eu vejo? Em João 15,14, Jesus diz: sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não é só conhecer, é obedecer. Não é só frequentar a igreja, é obedecer. É praticar. É João 7,24. Aquele que ouve, o homem sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O homem tolo é aquele que
ouve as minhas palavras e não as pratica. Onde desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, combateram contra aquela casa, mas não puderam derrubar, porque ela estava firmada na rocha. Aleluia. A chuva no telhado, o vento na parede e o rio no alicerce. As duas casas estão de pé, são iguais, mas qual está na rocha e qual está na areia? É quando a doença bater na porta, é quando a fome bater na porta, é quando o desemprego bater na porta. Aí a gente vai saber quem está na rocha e quem está na areia. Quando elas chegam dizendo, e os discípulos estão trancados, o mestre ressuscitou, a palavra ali é leros. Já ouviu falar? Você está de lero? A palavra leros é delírio, febre alta, está delirando. É igual de Atos 12 hoje. Pedro está na porta, ele dizendo, está delirando, febre alta, está ouvindo coisa, está vendo coisa. É o mesmo que eles dizem para Maria Madalena. Mas só que as mulheres, elas tinham mais compromisso e mais coragem do que os homens. Você sabe por que as mulheres estão presidindo a igreja? Porque falta homem comprometido com a obra de Deus. E a obra não vai parar. Aleluia. Quem faz a seleção somos nós. A obra não vai parar. Deus vai usar quem for para alcançar as almas, o objetivo que Ele tem. É a salvação de alma. Quer alimentar quem tem fome. E aqui a pastora sabe bem o que é isso. É vestir quem está nu. Mas naquele dia eu ouvi, eu estive nu, eu tive fome, eu tive preso. Quando? Quando você não fez a ele, você não fez a mim. Porque o céu está vendo. O homem pode não ver, pode não reconhecer, mas tem um que está vendo. E ele é galardoador, presenteador dos que o buscam. Então as mulheres tinham mais compromisso e coragem. Eles estão trancados com medo de ser presos. E elas estão subindo o golpe, elas estão descendo do sepulcro. Elas são a primeira a chegar no golpe, elas são as últimas a sair do golpe, elas são as primeiras a chegar no sepulcro. Enquanto os discípulos se escondem, elas se manifestam. Enquanto eles fogem, ela aparece. Porque tem muito homem covarde na obra de Deus, que não se posiciona, que não tem coragem de pôr a mão de fato no arado. São verdadeiros acabos. Se esconde atrás de uma Jezabel, a mulher de saia, o homem de saia da relação. Nós precisamos tomar as rédeas para aquilo que Deus nos chamou. Aonde as mulheres estão subindo o copa, descendo, vendo o anjo, vendo Cristo ressurreto, estão fazendo a obra, estão com a mão arada, estão ouvindo Deus falar, estão sendo direcionados por Deus. Elas viram o túmulo vazio. Elas foram testemunhas oculares. Aonde era para ficar. Lucas 24:49, ficar em Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder. Agora quem está saindo de Jerusalém não é mulher, são dois do caminho de Emaús. Estão abandonando a posição, estão abandonando a mesa. Na verdade eu ia pregar segundo Samuel capítulo 6. Era a presença da arca e a presença da mesa. E eu falei para ele ontem, eu vou pregar isso. E hoje Deus falou, não, escreve aí. Nós já chegamos uma hora do curso. E ele escreve aí. Você não vai levar comida enlatada não. Aleluia. Meu Deus. Você não vai ficar acomodado não. Porque eles não tinham mais referência para a arca. E muita gente não tem mais referência para a mesa. Despreza a mesa.
carregando a presença de qualquer jeito, se acostumando com o sagrado, pastor Marcelo, aonde a arca, ela ficou 20 anos aqui, a arca. Estou procurando a arca, porque aqui tem trono, aqui tem cruz, aqui tem a estrela de Davi, e aqui tem Cristo. Aleluia. Aqui tem Deus. Eu cheguei ali, meu olho já marejou, eu já senti o cheiro dele. Eu falaria, não esquece a toalha, porque ela vai chorar no culto. Todo culto ela chora. Aí tem crente que fica com o olho de sapo, não chora, ele não sente. Aí eu falo, verifica a tua pulsação aí, deve estar morto. Aleluia. Porque onde ele está, irmão, não aguenta. Ontem o marido falou, eu estou com vontade de voar. Eu esqueci minha toalha. Eu falei para você vai chorar. É sozinho, o homem quebra, com ele se quebrando. E agora tem dois saindo no caminho de Emaús, abandonando a mesa, abandonando tudo. A água, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. O filho dele chamava Uzá. Se acostumou com o sagrado, que ele virou um objeto dentro da casa dele. Sabe o grande quando vai o piloto automático? Hoje é dia de culto, hoje é dia de serão, tem que ser o culto. Aleluia. E não pode faltar em culto não, porque no dia que Tomé faltou no culto, Jesus apareceu. Uma dessas que você fala, olha, Jesus muda a tua história, tua vida, te batiza, dá um dom, dá uma linhagem. Aí quer ficar em casa vendo Corinthians. Não dá. Trocando Jesus por nada, pelas coisas efêmeras, passageiras. Então eles estão saindo de Emaús. Uzá se acostumou com o sagrado. Quando a arca vai levada dos bois, não era para ser levada no boi. Essa alça aqui, ó, era no ombro do sacerdote. Só que ombro fala de responsabilidade. E ninguém quer responsabilidade na obra. Aleluia, Deus. Pegar uma igreja dessa aqui, para pagar aluguel, tirar os carrapichos das ovelhas, alimentar quem tem fome, vestir quem está frio. Quem quer? Ele se acostumou com o sagrado. Quando os bois tropeçaram e a água tombou, ele achou que aquele era um objeto da casa dele. Quando ele foi pegar, a glória de Deus queimou ele, na hora ele morreu, por falta de reverência. Muita gente brincando com Deus. A coisa é tão séria que a Bíblia diz em Deuteronômio 18 que quando o profeta profetizasse e não acontecesse, ele tinha que morrer. Hoje profetiza a torta e a direita, sem Deus mandar. Estão brincando com o sagrado. Mesma coisa a mesa. Toca no corpo, toca no sangue, brincando. Ninguém é digno de tomar, ninguém. Quem é digno? Ninguém. Mas a gente precisa se posicionar. Porque muita gente come o pão e vai no vinho, mas não sabe dentro de Cristo. Não tem uma vida com Cristo. Só que a distância do caminho de Emaús, de Jerusalém para Emaús, são alguns quilômetros. E eles vão conversando no caminho sobre as coisas que têm acontecido. E quando Jesus se aproxima, eles deixaram a mesa, eles deixaram Jerusalém, eles deixaram tudo, saíram da posição, ficar em Jerusalém, eles estão indo para Emaús, eles estão no caminho. Jesus se aproxima, eles estão conversando. Jesus diz: o que é que vocês estão conversando? Não é porque Jesus não sabe, é porque ele quer ouvir da tua boca. Quando ele pergunta assim, Jacó, né? Jacó não está com anjo. Aí ele vai perguntar: como é teu nome? Deus não sabe o nome do Jacó? É porque alguns anos atrás ele enganou o pai. Porque o pai
colocou o nome dele de Jacó. Jacó era o nome que o pai queria que ele tivesse. Isaú era o nome que ele queria ter. Israel era o nome que Deus queria que ele tivesse. O homem teve 3 nomes na Bíblia. Então, alguns anos atrás, ele clamou o pai. Quando o pai pergunta quem é, ele diz: sou eu, pai, Isaú. Mas a voz é de Jacó? Não, sou eu, Isaú. Mas a voz é de Jacó, chega perto, eu acalmava. A mãe dele colocou os pés de cabrito. Esaú é peludo, significa peludo. Quando ele encosta, ele já é cego. Quando ele encosta, ele diz: a você mesmo, sou eu, pai, Esaú. E tem gente que é assim, pastor. Na frente da esposa, ele é Esaú. No trabalho ele é Esaú, em casa ele é Esaú, na igreja ele é Esaú. Mas Deus sabe que ele é Jacó. Deus sabe que ele é quem. Você esconde da tua mulher, do teu marido, da pastora, do teu chefe, mas de Deus você não esconde. Deus sabe quem é quem. Então, como ele enganou lá atrás, aí o anjo pergunta: como é teu nome? É o mesmo caso do Pedro. Como é teu nome? Será que ele vai mentir de novo? Ele vai dizer que é Esaú, sendo Jacó? Como é teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Aí o anjo falou: pois agora você vai ser chamado Israel. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de promessa, o Deus de cumprimento e o Deus do crescimento. Você já percebeu que Deus mudou o nome de Abraão? Ele chamava Abraão. Deus mudou para Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas o nome de Isaac ele não mudou. Por quê? Porque Isaac era filho da promessa. E promessa, Deus não mexe. A promessa que Deus te fez, ele não vai mexer. Aleluia, Deus. Troca o nome de Abraão, troca o nome de Jacó, não troca o de Isaac. Troca o nome de Sara. Saraí passa a se chamar Sara. Ele tira o I do final do nome dela e coloca no início do nome do Isaac. Sabe o que é isso, pastor Marcelo? O que começou no pai vai dar continuidade no filho. Só que quando Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Ele sabe. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, para que lado você caiu? Deus sabe que ele caiu. Para que lado ele caiu? Porque quando ele pergunta: onde estás? Não é onde estás, é para que lado você caiu. Ele sabe. E quando ele pergunta, não é para obter informação, é para obter confissão. Eu errei, eu pequei. O que ele faz? Bota a culpa na mulher. Deus chama a mulher o que ela faz? Bota a culpa no Adão, na serpente. Aí quando chega na cruz, Jesus fala: a culpa é minha. Quando chega aqui, ó, ele fala: a culpa é minha. A culpa não é da Adão, a culpa não é da Eva, a culpa não é tua, a culpa é minha. Ele assume a nossa culpa. A Bíblia diz que mata no cordeiro, primeiro sacrifício, e os veste com pele de cordeiro. Ou seja, no Éden o homem foi vestido com pele de cordeiro. Na cruz, o cordeiro foi vestido com pele humana. Por mim e por você. Aleluia. Como nós estamos falando hoje, ninguém tem poder de mudar ninguém. Só quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo. Billy Graham diz: temos lábios de barro, só falamos ao ouvido. Quem fala ao coração é o Espírito Santo. É Ele que abre o coração de Lídia, que abre a tua mente, o teu olho espiritual, os teus ouvidos espirituais, a tua visão, para entender o que Ele quer. E quando ele pergunta para os dois irmãos: ele diz: tu és peregrino? Tu não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Só se fala nisso. Hoje já é o terceiro dia. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Conjugo verbo tudo no passado. Esperávamos que fosse remisse. Jesus está só olhando.
Porque em Mateus 18:20, a Bíblia diz que quando tem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio dele. Os dois vão conversando de Jesus. E aonde Jesus está? No meio deles. E eles dizem: tu é peregrino? Não sabe o que está acontecendo? Só que a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados para não reconhecê-lo. Ou seja, o coração deles estavam frios. E Jesus diz: estádios inertes de coração. Porventura, não era para que se cumprisse tudo que está escrito? Ou seja, eles não estavam lendo Bíblia, não sabem o que estava escrito. Vocês são muito vagarosos para ler, orar, jejuar, buscar. Não convia que o Cristo padecesse? Aí em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, Paulo diz: eu entreguei o que vou receber do Senhor, que na noite que foi traído, aleluia, de tudo que aconteceu naquela semana, Paulo fala do quê? Da traição. Porque ser traído por quem ama. Pensou? Tua mulher ir embora com teu amigo? Como eu ouvi? Vamos dois. Fala de traição, porque a traição dói. Tem coisa que dói mais do que um tapa. Então ele diz: eu vos entreguei o que recebi, que ele morreu segundo as Escrituras, ele foi sepultado segundo as Escrituras, e ele ressuscitou conforme as Escrituras. Aleluia. Aí ele diz: já é tarde, fica conosco. E a Bíblia diz que Jesus fica com eles. E Jesus os chama novamente à mesa. Jesus, como um velho anfitrião, ele pega o pão, ele dá graça, ele está chamando novamente aquele que saiu da posição para a mesa. A Bíblia diz que quando ele bate o pão, os olhos deles foram abertos. Aleluia. Deus vai abrir olho de crente hoje no batismo. Glória a Deus. Aleluia. Olho espiritual. E aonde eu imagino Jesus partindo o pão e um cutucando o olho e dizendo: é ele. Porque só quem senta à mesa com ele sabe como ele bate o pão. Quem tem intimidade com ele sabe como ele rebate o pão. Quem anda com ele também rebate o pão. Não retém. Precisa ter o coração aberto, o bolso aberto e a mão aberta para a obra. Isso é só para quem entendeu o Evangelho. O pastor ministrou aqui em Malaquias 3,10. Salta o prego sobre Malaquias 3,10. Nem todo mundo entendeu que você também adora e sustenta a obra do Senhor. As mulheres sustentavam no Senhor, o ministério do Senhor. Isso aqui tem custo. Água, luz, som, aluguel. E Deus conta com você. Aleluia. E ninguém dá o dízimo. Devolve. Devolve. E ele disse: já é perigoso, fica conosco. E aí a Bíblia diz que quando Jesus bate o pão, desaparece diante dos olhos dele. E as pessoas têm que tomar cuidado antes que seja tarde, os olhos sejam abertos tarde demais, atrás do casco, numa cama enferma. Jesus vai dando chance. Jesus vai dando chance. Misericórdia, bondade, benignidade, sempre dá chance. Aí chega uma hora que a gente ultrapassa aquela linha tênue, fina, entre a misericórdia e a paciência de Deus. Aí a justiça de Deus fica de passagem. Aí sai a misericórdia, a mansidão, a bondade, a benignidade. A justiça de Deus vai operar. E quando os olhos dele foram abertos, Jesus desapareceu.
E um olhou para o outro e disse: é por isso que ardia o nosso coração quando ele nos falava a palavra. Se o teu coração ainda arde com a palavra, é porque o teu coração é quente. Porque ele disse em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade no amor de muitos. Coração frio. Apocalipse 3,16, porque não é quente e nem frio, é coração morno. Perigo. Se o coração é morno, ou ele era frio e está esquentando, ou ele era quente e está esfriando. Aí ele fica com ânsia. A Bíblia diz que ele vomita. O coração dele estava frio, os olhos dele estavam fechados, mas não partiam o pão. Quando eles voltaram para a mesa, o coração foi aquecido, os olhos foram abertos. E agora eles não estão mais preocupados se é de noite, isso é perigoso. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para a posição. Eles voltaram para a mesa da comunhão. Eles voltaram a se unir ao povo de Deus, aos discípulos, a fazer a obra, a pôr a mão na arada. Eles entenderam que não é tempo de ficar gastando o banco da igreja. Agora a gente tem que gastar a sola do sapato. A igreja precisa sair do mínimo. O sal precisa sair do saleiro. Precisa vazar para os povos. Precisa ter obra. Precisa ter fruto. Jesus procura fruto. Procura a palavra bonita. Procura oratória boa. Procura gravar. Ele procura fruto. Mateus 7,20, ele disse: é pelo fruto que eu conheço a árvore. Não é pelo que ele veste, pelo que ele fala. Tem um irmão que só tem 2 dentes, pastor. Um para abrir Coca-Cola e outro para doer o dia inteiro. Aí quando ele abre a boca, o céu desce. Ele chama Abacuque de Albuquerque. Ele chama Gênesis de Gênesis. Gênesis, mas quando ele fala, o céu abre. Comunhão. Comunhão. Porque quando Jesus aparece, agora, os 2 que estavam no caminho de Emaús estão junto com os discípulos. E Jesus joga na cara deles a incredulidade, a dureza de coração, e o chama para refletir. E o que você diria aquelas pessoas que te traíram? Jesus diz: a paz seja convosco. O traíram, o abandonaram, o negaram. Deus disse: Jó, sabe aqueles teus amigos que falam mal de você? Sei. Ora por eles. Quando você orar pelos teus amigos que falaram mal de você, aí eu vou virar o seu cativeiro. Orar, porque ora por você é troca. Gostar de quem gosta de você é troca. Em João 13,34, Jesus disse: nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros, como eu vos amei. Não é de qualquer jeito. Porque Saul amava Davi, Jonatas também amava Davi. Saul amava da boca para fora, queria matar Davi. Jonatas não. 1 Samuel 18,4, quando Jonatas encontra Davi, dá para ele a espada, a couraça, o cinturão, o escudo, a espada. Porque Jonatas viu em Davi que o pai dele nunca foi e o que ele nunca seria, um rei chamado. Aleluia. Ele precisa reconhecer a chamada na vida do semelhante. Quem Deus levantou. E quando Deus chama, a gente treme. Treme. Quando Deus chamou Moisés, Moisés tremeu. E ele falou: manda não. Arão fala bem. Fala bem, mas não tem chamado. Chamado dele é para orar, sacerdote, interceder. O teu chamado é para dirigir a congregação. Não, manda ele fala bem. Fala bem, mas não tem chamado. E a prova é que quando Moisés está no monte, 40 dias no monte, Arão está cuidando da congregação. 40 dias ele estragou a congregação. A congregação na mão do líder fraco, o povo faz o que quer. Ele estragou 40 dias. Aquele bezerro de hoje já estava ali no coração de alguém. Aquela semente já tinha plantado no Egito. Então quando Deus nos chama, a perna treme. Ou você acha que eu venho para cá e eu ponho o piloto? Eu vou no banheiro 3 vezes. Quando foi ministrar a oferta, eu fui ao
barriga dói, a perna treme, a mão, sabe aquele? E se não acontecer, dá um problema. É muita responsabilidade. Eclesiastes 5:1 diz que quando entrar na casa de Deus, guarda o teu pé e seja pouca as tuas palavras. E você viu como eu falo? Meu Deus. E a retaliação. Está pensando que a vida é fácil? Ah, eu queria pregar igual aquele irmão e passar o que eu passo, você quer? Ouvir o que eu ouço, você quer? Ser humilhado, você quer? É difícil. Mas a gente só vê a aparência. A gente só vê a aparência. É Deus que nos sustenta de pé. É Deus que chama, capacita. Então a gente nunca pode criticar o nosso irmão, como o irmão mais velho da parábola de Lucas 15 fez com o mais novo. Porque o mais novo estava vindo do chiqueiro. A gente não sabe que chiqueiro o nosso irmão está vindo. A gente tem que abraçar. A gente tem que abraçar os nossos irmãos. Então, antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Para encerrar, Lucas 24:49, eu disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Em João 20:22, quando Jesus chega, eles estão reunidos, Jesus sopra sobre eles e diz: receber o Espírito Santo. Ali eles foram vestidos. E quando eles foram revestidos, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:6 que havia 500 irmãos. Mas em Atos 1:15, orando no cenáculo, só tinha 120. Cadê o resto, pastor Marcelo? O culto de oração está vazio. No cenáculo, 500 na sessão de Cristo. Na oração do cenáculo, só 120. Só que 120, quando o Espírito Santo veio, a Bíblia diz em Atos 2:41 que 3.000 almas se converteram. 120 atraiu 3.000. Hoje 3.000 não atrai 120. Por quê? Porque a oração está vazia. Por que as coisas não acontecem? Porque a oração está vazia. Por que as coisas não acontecem? Porque não faz conforme a palavra. Pedro, joga do lado direito. Não, Senhor, o Senhor prega bem, mas pescador aqui sou eu. Eu pesquei a noite toda. Eu sei que à noite os peixes maiores saem para se alimentar. E eu fiquei a noite toda e não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, sabe por que não deu certo? Porque você não faz conforme a palavra. Aí, quando você fizer conforme a palavra, vai chegar o carote de Deus, o tempo de Deus. Você não vai lançar rede, é o peixe que vai pular na rede. É a pessoa que vai chegar aqui e vai falar: pastor, eu quero Cristo. Pastor, eu preciso desse Cristo. Eu sinto Cristo nesse lugar. Alguém precisa olhar para você e ver Cristo em você. Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo, parecido com Cristo. Então alguém precisa olhar para você e ver Cristo em você. Que Deus venha abençoar os irmãos. Sempre que a pastora precisar, pode me chamar, que eu não tenho agenda, de pronto, eu estou aqui. Aprendi a bala. Pastor, uma vez, o céu viu, ficou de pé. Cantou ali, vai adorar o nome do Senhor. Após o cantor ali, a Isabeli vai também adorar o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida do Ali, Simone, sua esposa, Isabeli, Marcelo, Marina. Pessoas aí que Deus colocou para caminhar conosco e já percebeu que aqui não tem brincadeira. Graças a Deus. A Eva, ela foi enganada porque a serpente falou que ela queria ouvir. Tem muita gente sendo enganada porque estão pregando que estão querendo ouvir. Amém, amados? Eu estou ali, pode vir, para adorar o nome de Deus. Cumprimento a igreja do Pai Senhor Jesus. Amém. Incrível que pareça, hoje o Senhor vencido de novo. Se eu chorar, irmão, só por Deus. Ontem eu chorei tanto no aniversário da igreja, na presidente do outro lado, que o pastor chorando do lado, chorando do outro.
né? Quando você está na presença do Senhor Jesus, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Junto com a minha esposa Simone, né? E os demais, né? Eu creio que vai sair da maneira que entrou. Por mim, eu ficar nessa cadeira escutando esse Senhor a pregar até meia-noite, 1h, né? Vamos colocar de pé, vamos falar com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Deus é fiel. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto, nos montes do vale, atravessa a ponte. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído. Nas obras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, não sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você vai de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar, ele vai consolar. Ele entende seu plano, aquele pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo, é fiel. Faz impossível, se torna impossível, para te abençoar. Só Jesus vai te ajudar. Ele se encontra nesse lugar. Eu não conheço você, não sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, não tem não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele estará aqui, pode chorar, ele vai consolar. Ele entende seu plano, aquele pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo, é fiel. Faz impossível, se torna impossível, vai te abençoar. Só Jesus vai te ajudar. Vem, vem. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar, ele vai consolar. Ele entende seu plano, aquele pode acreditar.
Pode estender suas mãos para o céu. Ele é assim, ele é tudo que ele é. Mas que possível se torne possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Vou chamar a Isabel para trazer o louvor ao Senhor Jesus, dê lugar. Jesus já se encontra na casa. Aleluia. Para isso, a oportunidade é só ao Senhor. Glória a Deus. Mais igreja? Antes de ir São Paulo Playback, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar louvando Ele, porque Ele merece, Ele é o meu amado. Ele é o meu Aleluia, Deus. Então, que todo louvor, toda adoração nessa noite que você possa entregar a Ele, seja somente para Ele. Aleluia. Eu acho que não importa se você tem dom, se você, né? O que importa é que você esteja adorando Ele por espírito e verdade, amém, igreja? Que nessa noite você possa fechar os seus olhos, se concentrar somente nele, colocar a mão no seu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória.
Amém, meu filho? É oportunidade. Hoje você tem oportunidade de vir na casa do Pai. Ele preparou a ceia para mim e para você hoje aqui. Glória. Você tem hoje uma oportunidade. Você escolheu bem, meu filho. Que você hoje tem a oportunidade. Deus está falando com você hoje que você tem a oportunidade de sentar na mesa. Ele preparou a mesa para mim e para você e falou assim: filha, vem, filha, que eu estou te esperando, filha. Vem sentar na mesa comigo hoje. Vem, filha. Vem, filha. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar agora e vir aqui e falar assim: Senhor Jesus, eu estou aqui para cear contigo, Pai. Você tem uma oportunidade. Enche o negócio. Ah, Senhor maravilhoso. Oh, Senhor. Glória a Deus. Respira, solta, respira, solta. Quando encontra isso, você se enche e tem um momento que é só respira e solta, respira e solta. Amém? Nós vamos falar a nossa ceia, primavera. Pode ir lá deixar aí. Vem. Pode deixar.